Gente, botei até um batom vermelho para essa ocasião especial, ocasião essa que você já sabe qual é, pelo título do vídeo aqui embaixo e pelos meus grandes amigos aqui do meu lado, que é o que? No vídeo de hoje vamos falar sobre os livros na Faculdade de Direito. Laura, são muito caros. Laura, eu vou ter que comprar sim ou não? Laura, quais são os tipos de livro? Laura, como é que são? Enfim, tudo sobre livros vamos falar nesse vídeo de hoje, que é um vídeo que eu estou empolgadérrima para fazer, porque eu gosto muito desse assunto. Vamos lá! No nosso primeiro tópico, vamos falar sobre como são os livros, porque às vezes a gente vendo aqui, a gente pensa que tudo é livro, né? Que tudo é a mesma coisa, mas não é bem assim. Então, basicamente, no direito nós temos as doutrinas, temos os códigos, e a gente tem também o vade-mecum. Vou explicar para vocês tudinho. Primeiramente, o que são os códigos? Os nossos códigos são livros com compilados de leis. Obviamente, a gente consegue achar isso online também, vou explicar para vocês já. Mas tá bom, lá os códigos são compilados de leis, como Código Civil, como Código Penal, como Código de Defesa do Consumidor, enfim. Agora, o que são doutrinas? Gente, doutrinas são livros de direito que são escritos por doutrinadores. Laura, ajudou em nada, calma que eu vou explicar. Doutrinadores são grandes estudiosos do direito, que dedicaram sua vida aos estudos do direito e explicam pra gente o nosso sistema. Então a gente tem estudiosos do sistema penal, a gente tem estudiosos do direito ambiental, direito eleitoral, direito de todas as áreas do direito. Então eles explicam como funcionam as leis, as interpretações das leis, como funciona aquele sistema, como funciona aquela área do direito, enfim, como são os crimes, o que é crime, o que não é, no direito penal, um exemplo, tá, gente? O que é crime, o que não é, quais são os tipos de crime, enfim, eles vão explicando tudo isso, como são as leis, tudo do direito, os doutrinadores explicam pra gente, tá bom? Então é basicamente isso, a gente tem a doutrina, a gente tem o código e temos o vade-mecum, que ele tá aqui, vou tirar aqui pra vocês, peraí um minutinho, vou tirar aqui e mostro pra vocês. Então, temos aqui o vade-mecum, esse aqui que eu tô, ele tá um pouquinho desatualizado, é de 2017, é um vade-mecum da Riddell, mas enfim, já vou falar sobre isso, a gente vai ter um vídeo só sobre vade-mecum aqui no canal. Mas Laura, o que é esse tão falado vade-mecum e por que ele é desse tamanho todo? Então, gente, basicamente o vade-mecum é um compilado de toda a legislação vigente no país. Ele tem a Constituição, ele tem os códigos, ele tem estatutos, ele tem leis, enfim, é basicamente um compilado. O vade-mecum existe alguns tipos e também varia, algumas coisas variam de editora, e eu vou falar pra vocês num vídeo específico só sobre vade-mecum, tá bom? Então a gente vai ter um vídeo que a gente vai dissecar aqui sobre vade-mecum. Mas enfim, é isso, vou falar mais sobre, Laura, quanto que eu preciso comprar? Preciso comprar no primeiro período ou não? Vou falar isso tudo pra vocês. Mas Laura, como é que acontece? Como são usados esses livros na faculdade? Então, gente, é muito importante que muitas vezes a gente sai do vestibular, a gente sai da escola muito acostumado com apostila, né? Apostila didática, apostila pré-vestibular, enfim, essas coisas. E apostilas são muito boas, eu amo e sinto muita saudade. Só que as doutrinas do direito, vou mostrar uma aqui como, por exemplo, pra vocês. Como, por exemplo, essa aqui de direito constitucional, vou falar mais dela já já. As doutrinas são basicamente, gente, assim, ó. Não são como as apostilas, entendeu? Muitas doutrinas não têm exercícios, a gente não tem muitas imagens, a gente não tem muitas coisas, enfim, é só uma doutrina mesmo, é só uma explicação da matéria. Mas, Laura, como é que são usados esses livros, as doutrinas, os códigos, o vade-mecum na aula? Como é que isso funciona? Então, vamos supor que você está na sua primeira aula, como, por exemplo, de Direito Civil. Seu professor vai falar assim, provavelmente logo na primeira aula, numa das primeiras, seu professor vai falar assim: alunos, a minha disciplina é baseada na doutrina do doutrinador X, do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, como por exemplo, que é uma doutrina muito utilizada por aqui. É baseado nessa doutrina. Então, quem quiser, quem se sentir à vontade, pode comprar essa doutrina. E normalmente ele também pode dar uma lista de doutrinas. Gente, gosto bastante do Carlos Roberto, gosto bastante do Tartucci, gosto bastante. Ele vai falando nomes dos doutrinadores, ou seja, o nome daqueles estudiosos que escreveram um livro, então que ele recomenda, que basicamente a aula dele é baseada nisso. Isso quer dizer que você vai ter que levar um livro desse para cada matéria, cada dia que tiver aula? Não, gente. O que acontece com essas leituras? A aula do professor vai ser baseada nesse livro. E esse livro, o que você vai usar? Você comprou esse livro, vamos supor, você conseguiu? Eu vou falar desses métodos da gente conseguir estudar com o livro além da compra. Vamos lá, mas você tá com o livro com você
E você vai estudar em casa, ou seja, você vai aprofundar o conteúdo dado em aula em casa com esse livro. Então, dessa forma que as doutrinas são usadas. O vade-mecum é bem comum que professores peçam para que você leve algumas vezes, várias vezes, assim, não vou dizer todo dia, depende muito, gente, de cada professor e de como é a didática de cada professor. Tem professor que pede para levar toda a aula dele, tem outros professores que falam que não precisa, você olha no celular, olha o código no celular durante a aula, enfim. Muitas provas também têm consulta ao vade-mecum. Então, você leva e você consulta o vade-mecum. E ainda nesse vídeo eu vou falar pra vocês se você precisa comprar ou não, se você precisa comprar logo no primeiro período do vade-mecum ou não, se não precisa, enfim, se precisa ter esse gasto logo de cara ou não. Vamos ver isso nesse vídeo ainda. Inclusive, vou aproveitar aqui para pedir o seu like, que você se inscreva aqui no canal, que me ajuda muito, muito, muito mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando o seu professor, eu acho que essa é uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês, que eu aprendi ao longo da faculdade. Quando o seu professor recomenda doutrina para vocês, isso aqui seria o meu quadro imaginário com recomendações de doutrina, tá bom? Quando o seu professor recomenda doutrina para vocês, são as doutrinas que ele estudou, são as doutrinas que ele está embasando aquela disciplina dele, certo? Acho que ele mais gosta, enfim, que ele está embasando aquela disciplina. Mas eu acho muito importante que vocês saibam logo antes de entrar na faculdade até, ou então para quem acabou de entrar, que existem correntes doutrinárias. Ou seja, no direito penal, quando o assunto é pena, existem correntes doutrinárias que pensam de uma forma sobre isso e correntes doutrinárias que pensam de outra forma, entendeu? Tem uma interpretação, por exemplo, do motivo da pena, do porquê a pena. Então, cada corrente pensa de uma forma. Não, a pena serve para isso. Não, a pena serve para aquilo, entendeu? Então a gente tem correntes doutrinárias divergentes. O que eu quero que vocês entendam agora, que eu acho muito importante, que isso ajuda bastante no futuro, que nenhuma corrente está necessariamente certa ou errada. Mesmo aquela que você esteja usando para a sua disciplina, a gente tem que lembrar que existem outras e validar essas outras. Elas também são importantes, certo? Então a gente tem que lembrar que existem outras correntes. O que você está lendo é uma corrente, é uma tese daquele doutrinador. E tem correntes que são amplamente aceitas, então que todo mundo aceita, não tem nem divergência direito. E já tem muitos assuntos que existem divergências sobre aquilo. Então cada doutrinador puxa para um lado e pensa de uma forma. Então, pensa de uma forma desses motivos que eu falei. O porquê que isso existe na nossa legislação. Cada um pensa, ah não, isso existe por causa disso. Ah não, isso existe por causa disso. Entendeu? São exemplos bem básicos aqui para explicar para vocês, mas por isso que existem outros doutrinadores que falam sobre outras correntes doutrinárias. E uma coisa até que eu queria aproveitar esse gancho para falar com vocês é isso. Ao longo da faculdade você vai vendo doutrinadores que falam da forma com que você mais gosta, que a leitura é de uma forma que você mais gosta. Por exemplo, o Carlos Roberto Gonçalves é uma leitura bem comum, bem didática, bem comum que eu falo, bem amplamente divulgada nas faculdades, os alunos usam bastante, os professores recomendam bastante, porque é uma leitura bem didática para quem está começando, é bem boa. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que eu prefiro a leitura do Tartucci. E eu ganhei esse livro aqui, vou mostrar para vocês, que é do Flávio Tartucci, que é de Direito Civil. Então aqui está uma doutrina, aqui um exemplo para vocês, do Flávio Tartucci, que é o Manual de Direito Civil. Esse é o volume único, tá bom? Então, minha bateria tá acabando. Então, vamos lá, essa aqui é uma doutrina. Quando vocês entrarem para a faculdade, vocês vão perceber, ou se vocês já estiverem na faculdade, vocês já perceberam que os livros de doutrina costumam se atualizar a cada ano. Laura, isso quer dizer que eu vou ter que comprar o livro a cada ano? Cada livro, eu já comprei o livro. Ah, não vou ter que comprar de novo? Então, gente, não é bem assim. O que muda de um livro e por que é atualizado todo ano? Por causa das leis. As leis mudam, as leis se atualizam e por isso a doutrina também se atualiza e o vizinho da Maquita também se atualiza, continua com a obra. Vamos esperar. Então, gente, não. Por que o livro se atualiza todo ano? Porque as leis se atualizam, algumas leis mudam, é adicionado outras leis. Então, isso tudo, o livro se atualiza para poder conter, para ser um livro bem completo, certo? Então, por isso que os autores atualizam. Mas a questão é, você vai perguntar para o seu professor assim, professor, eu tenho o livro de 2017. Você acha bom? Então tô querendo comprar um livro. Você acha que é importante se atualizar de agora ou não? Teve alguma lei importante nesses anos, assim, que faça muita diferença para o meu estudo inicial? Então, normalmente, gente,
todas as vezes, basicamente, o estudo inicial você não precisa comprar algo tão recente, tão novo, ou então quando você compra, você não precisa ficar comprando todo ano de forma nenhuma, tá, gente? Então, isso é importante pra quê? Pra quando você terminar a faculdade, é importante você ter o seu Vademecum atualizado pra OAB, então isso é bem importante, mas de resto, quando tem alguma mudança ou não, então, teve uma mudança dessa lei, cara, eu pego um post-it e boto, por exemplo, vou te mostrar aqui pra vocês, na Constituição. Essa Constituição que eu tenho aqui, ela me ajuda bastante. Eu uso pela internet também, mas eu uso bastante por ela também. E, gente, ela quebra um galho pra mim. E ela é de 2017, então tiveram algumas coisas que mudaram sim, principalmente em 2019. E o que eu faço? Eu coloco post-it. Eu boto o post-it aqui dentro falando, ó, isso aqui não é mais assim, mudou. Então eu escrevo tudo aqui pra deixar claro pra mim. Enfim, então, gente, basicamente você não precisa ficar renovando tudo que você tem todo ano, nem nada disso. Você não vai ter que manter todo o seu material totalmente atualizado, não. O mais importante é isso, gente. Atualizado é o Vademecum que você vai fazer a OAB no final da faculdade. De resto, a gente resolve, tá bom? Então, se teve alguma mudança importante, a gente faz uma anotaçãozinha aqui, faz uma anotaçãozinha ali, e é isso. Então, não precisa se preocupar. As suas doutrinas, você não precisa comprar mais de uma durante a faculdade. Comprei uma no início, meu Deus, agora eu mudei muita coisa, vou comprar outra no final da faculdade. Não é assim, tá bom, gente? Aproveitando, por que não é assim, Laura? Vamos falar sobre preço. Laura, os livros são muito caros? Então, gente, são muito caros. Tanto que todos os livros que eu tenho aqui, basicamente, são de presente, que eu ganhei de presente, porque a vida de universitária, ela não é fácil. Então, os livros são realmente, eu considero como caros, pelo menos. Os livros ficam na faixa mais ou menos entre 100 e 200 reais por aí, normalmente. E tem alguns que não são, tem muitos, aliás, que não são volume único. Por exemplo, esse aqui que eu ganhei, ele é volume único. E tem esse aqui de Constitucional que eu também ganhei e ele é volume único também. Ele aparece bastante nas thumbnails, nos vídeos pra vocês, eu acho ele bem bonito. É de Constitucional do Gilmar. Então, basicamente, gente, os livros variam nessa faixa e tem livros, eu não tenho nenhum aqui. Todos que eu tenho são volume único, mas tem livros que tem volumes. Por exemplo, do Carlos Roberto Gonçalves, normalmente é por volume. Então, cada semestre o professor usa cada volume. Eu vou aproveitar e mostrar alguns aqui pra vocês. Tem o Vademecum, né, que eu mostrei pra vocês. Tem livros que eu usei bem no início, então matérias introdutórias do direito que eu tive. Tem esse livro aqui de argumentação jurídica, que é muito bom. Mas é isso, gente, você vai vendo. Laura, é pra eu comprar? Você tá recomendando? Vou fazer um vídeo só falando da bibliografia que eu uso, como pediram lá na DM também, e dos autores que eu gosto, enfim, dos doutrinadores que eu gosto. Eu pretendo fazer esse vídeo lá pra frente, quando eu tiver mais experiência com mais disciplinas. Outra pergunta que eu recebo bastante é em qual período que você tá? Eu tô no 4º período, tá, gente? Vamos lá. Tem esse aqui que eu também usei bastante no início, gente, é bem comum de ser usado, que é Lições Preliminares de Direito, do Miguel Reale, tá bom? Então é um livro bem comum. Tem também esse aqui, Constituição e Jurisdição, que é do autor que foi meu professor na primeira faculdade que eu cursei. Tem a Constituição, que a gente consegue gratuitamente no site do Senado, que eu vou falar pra vocês já sobre isso, já. A gente consegue muitos códigos também a preços muito baratos por lá. Tem esse aqui de Direito Comercial, Direito Empresarial, enfim, que é do Fábio Ulloa. Fábio Ulloa Coelho é um autor muito conhecido também de Direito Empresarial. Basicamente isso, gente. Tem esse aqui também, que é um livro de Kelsen, e com isso aqui eu vou aproveitar pra gente falar sobre Laura, tenho que comprar todos os livros, como é que eu faço, quais são as opções para eu ter os livros da faculdade. Gente, a gente tem algumas opções. Primeiro, é claro, você comprar. Só que, Laura, é comum, os estudantes de Direito compram livros de todas as disciplinas? Não, gente, eu nunca conheci um estudante que tenha livros de todas as disciplinas. Tem gente que gosta de colocar, enfim, pelo menos nas faculdades que eu estudei, isso é muito inviável financeiramente para basicamente quase todos os alunos. Ficaria uma fortuna. Então, realmente não tem como. Eu não chego nem perto de ter. Então, mas, Laura, como é que o aluno faz? Como é que tem isso? Então vamos lá, quais são as formas de você ter o livro, de você estudar? Primeiramente comprando, claro, vai lá, compra da editora novinho, Folha comprou, é teu, fechou. Segunda forma são bibliotecas, as faculdades têm bibliotecas e muitos livros ficam disponibilizados lá na faculdade. Então muitas vezes o seu professor, logo no início, ele fala, então vocês podem pegar esse livro aqui na faculdade, então eu recomendo esse livro aqui que tem na biblioteca, na faculdade não, biblioteca.
mas a biblioteca tá dentro da faculdade, né? Mas enfim, esse livro tem lá na biblioteca, esse livro aqui tem 5 volumes lá na biblioteca, tem 10, 15, enfim. Tem muitos professores que já dão essa dica de você pegar na biblioteca. Então, isso é muito bom. Muitas vezes os livros da biblioteca não estão super atualizados. Só que, na maioria das vezes, isso não é um problema. Então, pergunta ao seu professor: professor, o livro da biblioteca tá, mas é de 2015, tá valendo ainda? Ele, pô, tá. Se tiver alguma mudança, eu aviso. Enfim, é isso. Outra forma muito comum e muito frequente é que as turmas disponibilizam PDF dos livros entre si, tá bom? E outra forma, a nossa quarta forma, é a Xerox. Então, o professor vai falar para vocês: eu vou usar, vai cair na prova nesse semestre, o livro tal, da página tal a tal. Então, você vai lá, pega, às vezes até do próprio professor que ele tem lá disponível, e tira Xerox para você ter aquilo. Então, a gente tem essas formas, tá bom, gente? Essas formas que eu falei são as formas mais comuns de que as pessoas conseguem livro na faculdade. Pelo menos baseado na minha experiência. É claro, tudo nesse vídeo aqui é baseado na minha experiência, nada é verdade absoluta. Então, se você tem alguma experiência diferente, conta aqui embaixo que eu vou amar saber. Outra pergunta que eu recebo muito sobre Vademecum principalmente é: Laura, é obrigatório? Você precisa comprar logo no início, logo no primeiro período? Então, gente, a maioria, baseada na minha experiência, da maioria das turmas de primeiro período que eu vi, de professores que dão aula em primeiro período, é que não, você não precisa comprar o Vademecum logo no primeiro período. Obviamente, tem suas exceções, então depende da faculdade. Então, logo na primeira semana, logo no primeiro dia de aula, você já vai saber isso do seu professor. Mas o mais comum que eu saiba é que não precise comprar logo de cara. Então, você normalmente precisa aprender outras coisas até pegar o Vademecum e ir aprendendo a ver, enfim. Então, normalmente não precisa comprar logo de cara. Ainda mais agora a gente está em sistema remoto, gente. A gente tem como ver o Vademecum pelo celular, pelo aplicativo, pelo Google, enfim, todos os códigos estão disponíveis pra gente pela internet. Inclusive, isso é uma dica boa. Talvez você não entrou na faculdade de Direito ainda, você não sabe. A gente tem acesso a todos os códigos gratuitamente. Então, você bota basicamente no Google: Código Civil, Código do Processo Civil, Código Penal, Código Processo Penal, Código... esqueci os códigos. Mas basicamente é isso. Então a gente tem acesso aos códigos, todo mundo tem acesso aos códigos gratuitamente pela internet, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que não tem mais nada pra falar agora. Vai ter vídeo só sobre Vademecum aqui, sim, no canal. Mas eu acho que é isso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta que foi muito feita aqui. Se eu não respondi alguma pergunta sobre livros que você tem, alguma dúvida, comenta aqui embaixo se não tiver essa informação nesse vídeo, que eu respondo aqui nos comentários. Ou então, se for várias perguntas, eu faço um vídeo desse parte 2, respondendo mais dúvidas, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.